Imagine se eu dissesse que seu dia de hoje é o mesmo de ontem e de anteontem. Não, isso não é loucura, é ciência. Um loop temporal, repetindo sua vida como um disco arranhado. Um cientista finalmente revelou a verdade que ninguém quer que você saiba. E as provas estão bem na sua frente. Mas será que você está preparado para enxergá-las? Ou vai continuar preso nesse ciclo? Então, meus amigos, sabe aquela sensação estranha de estar vivendo o mesmo dia como se estivesse preso em um eterno déjà vu? Talvez isso não seja só coisa da sua cabeça. Talvez seja um sinal de que estamos todos presos em um loop temporal, um ciclo divino que nos mantém girando sem fim. O físico John Wheeler, um dos grandes nomes da ciência, sugeriu algo que pode virar nossa percepção de ponta cabeça. A ideia de que nossas vidas podem estar em um loop infinito. E o mais louco, nós nem percebemos. Hoje vou compartilhar com você algumas evidências que vão deixar sua mente a mil. Experimentos quânticos que parecem brincar com a ideia de tempo, ensinamentos antigos que falam sobre ciclos eternos e, o mais intrigante, como suas escolhas de agora podem, de alguma forma, alterar o que já aconteceu no passado. Curioso, está na hora de abrir os olhos para um novo nível de realidade. Agora, imagine isso comigo. E se tudo, o universo, as estrelas, as pessoas, você, for parte de um programa de computador super avançado? Não é tão absurdo quanto parece. Pense naquele videogame mais realista que você já viu. Agora imagine um nível de tecnologia tão avançado que os personagens do jogo poderiam ganhar consciência, viver suas vidas sem nem suspeitar que fazem parte de uma simulação. Alguns cientistas e filósofos de peso acreditam que é exatamente isso que está rolando com a gente. E mais, que vivemos dentro de uma simulação hiperrealista, talvez controlada por um supercomputador divino. Pode parecer difícil de engolir, mas se você prestar atenção, as pistas estão bem na sua frente. Já notou como o universo segue regras matemáticas quase perfeitas? Ou como partículas subatômicas têm um comportamento tão imprevisível que parece até programado? Pois é, talvez esteja na hora de você reconsiderar tudo o que acha que sabe sobre a realidade. Dá uma pausa e sente o ambiente, os sons, as texturas, as cores. Será que tudo isso é mesmo real? Ou pode ser uma simulação incrivelmente avançada? Tem gente séria, cientistas mesmo, dizendo que a ideia de vivermos em um universo simulado é mais plausível do que parece. Um tipo de replay infinito, onde cada decisão, cada momento, pode ser parte de um roteiro escrito por algo muito maior. Agora pense comigo, e se isso for verdade? Será que seria possível hackear esse sistema? Descobrir atalhos, como se fossem códigos ocultos nas leis do universo? Aqueles desvios inesperados no programa, que, ao serem compreendidos, revelam uma realidade muito maior do que aquilo que os nossos sentidos conseguem captar. Imagine conseguir influenciar a sua própria realidade, ajustando as regras, simplesmente ao decifrar os códigos que sustentam tudo ao nosso redor. Pode parecer fantasioso, mas a mecânica quântica traz indícios fascinantes. Essas partículas desaparecem e reaparecem, parecem se comunicar a distâncias inimagináveis e até existem em vários estados ao mesmo tempo. Não lembra o funcionamento de um sistema extremamente sofisticado? E se estamos mesmo em uma simulação, quem será que está no controle disso tudo? Seres superiores? A gente mesmo, só que do futuro, brincando de reviver a história para aprender alguma coisa? Ou talvez seja só um grande experimento de algo ou alguém que a gente nem consegue imaginar. Mas calma, tem mais. Já pensou no que isso significa para a vida e para a morte? E se a morte não for o fim, mas só um reset? Como se nossa consciência apenas mudasse de formato ou fosse transferida para outra simulação? Esse pensamento é ao mesmo tempo assustador e libertador, não acha? Prepare-se, porque o que eu vou te contar agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria existência. Já pensou que talvez você nunca realmente morra? E se nesse exato momento existirem inúmeras versões suas vivendo escolhas diferentes em universos paralelos? Pode parecer coisa de filme, mas isso é a essência de uma ideia revolucionária da física chamada imortalidade quântica. E acredite, você faz parte de algo muito mais incrível do que imagina. A teoria por trás disso é conhecida como a interpretação de muitos mundos. Basicamente, ela propõe que toda vez que você toma uma decisão, o universo se divide. Cada escolha, até as mais bobas, cria uma nova realidade. Pegou café em vez de chá? Um novo universo. Ficou na dúvida entre sair ou ficar em casa?
2 novos caminhos surgem. Agora, imagine isso acontecendo o tempo todo, em todas as suas escolhas, por menores que sejam. Resultado: um número infinito de versões suas, cada uma trilhando um destino diferente. Mas aqui vem o detalhe que vai explodir sua mente. E se, em situações de vida ou morte, sempre existisse uma versão de você que sobrevive? A ideia central da imortalidade quântica é que, do seu ponto de vista, você só experimenta os momentos em que continua vivo. Ou seja, toda vez que você escapa por pouco, pode ser apenas sua consciência seguindo para a realidade onde você sobreviveu. As outras versões? Bem, elas simplesmente deixam de fazer parte da sua percepção. Agora pense bem, quantas vezes você já se viu em situações em que tudo poderia ter dado errado, mas de alguma forma deu certo? Será que foi pura sorte? Ou uma manifestação desse conceito insano? Alguns cientistas até criaram experimentos mentais para explorar essa ideia. Em teoria, se a imortalidade quântica for real, mesmo que você enfrente um perigo mortal várias vezes, sempre haverá uma realidade onde você sobrevive. E é essa que você continua vivendo. Claro, tudo isso ainda é um experimento teórico, mas não dá para negar que bagunça nossas ideias sobre a morte, né? Afinal, e se morrer for apenas uma questão de perspectiva? E aí, já parou para pensar no tamanho do mistério que é a sua própria existência? Se existem infinitas versões de você espalhadas por diferentes realidades, fica a pergunta: qual delas é o verdadeiro você? Ou será que todas são igualmente reais? Essa ideia pode parecer maluca, mas sugere algo profundo. Talvez sua consciência não esteja presa a uma única vida ou realidade. Talvez ela esteja se expandindo por todas elas ao mesmo tempo. Imagina só, incontáveis versões suas, cada uma vivendo histórias diferentes, mas todas conectadas por uma essência comum. E se essa conexão for o motivo de, às vezes, a vida parecer um déjà vu constante? Como se você estivesse repetindo certos padrões ou ciclos, mas com pequenas variações. Talvez sua consciência esteja navegando entre essas infinitas versões de você, experimentando possibilidades, explorando outros caminhos, outras escolhas. Agora, tenta visualizar isso. Você, conectado a essas infinitas possibilidades, vivendo todas as versões possíveis da sua existência. É como se cada experiência, cada decisão, fosse uma peça de um quebra-cabeça gigante que forma quem você é em um nível que a gente mal consegue compreender. Isso não é só uma viagem mental, é uma oportunidade de encarar sua essência como algo ilimitado, infinito. E aí vem a grande questão: o que você faz com esse conhecimento? Se a imortalidade quântica é real, isso significa que cada escolha que você faz não afeta apenas o presente. Ela cria ondas que ressoam por universos inteiros de possibilidades. Você não está apenas vivendo uma vida. Você está moldando um multiverso inteiro de versões de si mesmo. Cada pequena decisão é uma bifurcação que cria novos mundos. Agora pensa no poder disso. Essa ideia muda tudo. Como você encara a vida, a morte e cada momento entre elas. Então, da próxima vez que você tiver que escolher algo, lembre-se. Talvez essa decisão esteja moldando não apenas o agora, mas todas as versões possíveis do que você pode ser. Use esse poder com intenção, porque quem sabe, você pode estar vivendo os efeitos dessas escolhas para sempre. Agora me diz, e se tudo o que você acha que sabe sobre liberdade e escolha não passar de uma grande ilusão? E se o universo, com toda a sua grandiosidade, já tivesse escrito cada passo que você vai dar? Parece loucura, né? Mas e se, ao invés de sermos peões num jogo já decidido, estivermos moldando a realidade de um jeito que nem conseguimos perceber? Respira fundo, porque o que vem a seguir pode virar sua mente de cabeça para baixo. E se a chave para os mistérios mais intrigantes da física quântica estivesse bem aqui, na ideia de que o universo é um holograma? Pense comigo, o famoso entrelaçamento quântico, aquele fenômeno em que partículas, mesmo separadas por vastas distâncias, se conectam e mudam juntas instantaneamente. Agora imagine, se o universo for realmente um holograma, essas partículas não estão verdadeiramente separadas. É como desenhar 2 pontos em lados opostos de uma folha de papel. De onde você está, parece que estão longe, mas para alguém vendo de cima, elas estão praticamente grudadas. Dá um nó na cabeça, né? Mas calma, tem mais. E aqui vai o ponto-chave. Isso não significa que sua vida seja uma ilusão ou menos real. Na verdade, é o contrário.
Isso pode sugerir que você tem um papel ativo nesse filme cósmico. Sua consciência, seus pensamentos podem estar literalmente interagindo com o universo e moldando essa realidade holográfica. E sabe o mais louco? Tem sinais dessa ideia espalhados por aí, bem no meio das nossas experiências do dia a dia. Já sentiu aquele déjà vu esquisito, como se estivesse revivendo algo? Ou teve um sonho tão real que parecia prever o futuro? Talvez esses sejam momentos em que conseguimos espiar o código por trás da projeção. O princípio holográfico não está só mudando a forma como pensamos o espaço, está revolucionando a maneira como entendemos o tempo, a consciência e até a realidade em si. Agora, para pensar, e se passado, presente e futuro já estiverem todos codificados nesse holograma cósmico, só esperando que a gente decifre? Na próxima vez que você se olhar no espelho, que tal imaginar que o reflexo ali não é só você, mas uma parte de algo infinitamente maior, conectado a tudo? Agora vem a cereja do bolo. Se esse mundo realmente é um holograma, então como estamos tão profundamente ligados a tudo nele? Prepare-se, porque vamos mergulhar num fenômeno que conecta absolutamente tudo no universo de forma instantânea. Pense nisso. E se tocar uma flor aqui pudesse provocar uma reação numa galáxia a anos-luz de distância? Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas no mundo quântico, isso é mais real do que parece. É o que chamamos de emaranhamento quântico. Uma conexão tão absurda que faz a gente repensar tudo o que sabe sobre separação e distância. Tá pronto para deixar sua mente explodir? Porque isso é só o começo. O emaranhamento quântico é como um segredo mágico entre partículas. Imagine duas partículas tão conectadas que, mesmo separadas por quilômetros ou até anos-luz, uma sabe exatamente o que está acontecendo com a outra. Mexeu em uma? A outra responde na mesma hora, sem atraso. É quase como se elas compartilhassem um tipo de sussurro cósmico que supera qualquer noção de distância ou velocidade. Einstein, que não era de se impressionar à toa, chamou isso de ação fantasmagórica à distância. E o mais louco, experimentos já provaram que é real. Cientistas separaram partículas por quilômetros, fizeram algo com uma delas e a outra reagiu instantaneamente. Como? Ninguém sabe ao certo, mas é como se elas estivessem sincronizadas em um plano além do que conseguimos enxergar ou entender. Agora pensa comigo, e se esse fenômeno for mais do que só ciência complicada? Alguns pesquisadores acreditam que ele pode estar ligado aos próprios fundamentos do universo. Talvez essa rede invisível de conexões seja o que forma a estrutura do espaço-tempo. Imagina só, o tecido do universo sendo moldado por essas cordinhas quânticas invisíveis. Pode ser que o que chamamos de realidade seja muito mais flexível e interconectada do que parece. E falando em conexões, já aconteceu de você pensar em alguém e segundos depois, essa pessoa te mandar uma mensagem? Quem sabe isso não seja um tipo de emaranhamento quântico acontecendo nas nossas mentes? Pode parecer loucura, mas a ciência ainda está tentando entender o quanto estamos todos conectados, em níveis que nem conseguimos perceber. E isso não é só teoria maluca, viu? O emaranhamento quântico já está mudando o mundo real. Ele é a base para a criptografia quântica, uma tecnologia que garante comunicações tão seguras que ninguém consegue hackear. E tem mais. Os computadores quânticos, que prometem resolver problemas que os computadores tradicionais nem sonham em resolver, também dependem desse fenômeno. Ah, e não para por aí. Alguns cientistas estão investigando se o emaranhamento tem algo a ver com como nossos cérebros funcionam, ou até como as plantas trocam ideias pelas raízes. Fascinante, né? Então, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se, você não está só admirando pontos de luz distantes. Talvez, de alguma forma, você esteja conectado a essas estrelas, como parte de uma imensa teia cósmica que entrelaça todo o universo. E se tudo no universo estiver conectado de uma forma que você nem consegue imaginar, o que isso realmente significa para a sua vida? Agora, me responde com sinceridade. Você sente que tem controle sobre suas escolhas? Ou será que tudo já foi decidido por você antes mesmo de começar a jogar esse jogo chamado vida? Vamos direto ao ponto. Dá para confiar no tal do livre-arbítrio ou ele é só uma ilusão bem elaborada? Lembra daquela grande decisão que você tomou recentemente? Será que foi você mesmo que escolheu ou já fazia parte de um plano muito maior e invisível? Essa questão de livre-arbítrio versus destino não é novidade. Filósofos, cientistas e até poetas já perderam noites de sono debatendo isso. Mas nos últimos tempos,
A física quântica chegou com umas ideias que viraram tudo de cabeça para baixo. Pensa comigo, e se aquilo que você acredita ser sua liberdade de escolha for na verdade só um truque da sua mente? Um teatrinho para te fazer acreditar que está no controle. Sabe o que é mais insano? Pesquisas mostram que o seu cérebro decide o que você vai fazer alguns segundos antes de você sequer perceber. É como se você fosse o protagonista de um filme, mas quem escreveu o roteiro já sabe tudo o que vai acontecer. E você? Você só segue a história achando que está improvisando. E as coisas ficam ainda mais bizarras. Já ouviu falar em retrocausalidade? Alguns cientistas sugerem que o futuro pode estar influenciando o passado. Isso mesmo. Pode ser que o seu eu do futuro esteja mandando mensagens para o presente, te guiando em decisões que na sua cabeça parecem espontâneas. Aqueles pressentimentos ou flashes de intuição que você não sabe explicar, talvez sejam o futuro te dando uns toques. Agora, imagine que sua vida é um loop infinito, como se você estivesse preso num ciclo sem fim. E se você já viveu tudo isso antes, cada escolha, cada decisão, e só acha que está fazendo algo novo? Dá para chamar isso de livre-arbítrio? Ou será que é só uma reprise bem disfarçada de um roteiro que já estava escrito há muito tempo? Ei, não desanima, tá? Isso não quer dizer que sua vida não tenha propósito. Na real, pode ser exatamente o contrário. Se cada momento da sua existência estivesse destinado a se repetir para sempre, então cada escolha que você faz teria um peso imenso. Pense nisso. Suas decisões podem estar moldando não só o presente, mas também infinitas versões de você mesmo, espalhadas pelo tempo e espaço. Vamos tentar algo? Feche os olhos por um instante e pense em uma decisão importante que você precisa tomar agora. Sente o peso disso? Agora imagine que essa escolha não afeta só esta versão da sua vida, mas ecoa por várias outras realidades que você nem consegue imaginar. É como se cada escolha fosse uma pedra jogada num lago, criando ondas que se espalham por dimensões inteiras. Louco, né? Mas é aí que está o poder que você carrega, mesmo se tudo já estiver escrito. Esse tipo de ideia está mudando a maneira como enxergamos coisas fundamentais, como justiça, responsabilidade e até nosso próprio crescimento pessoal. Por quê? Se o livre-arbítrio for mesmo uma ilusão, o que isso significa para a forma como entendemos moralidade e ética? Esse tipo de reflexão pode virar nossa visão de mundo de cabeça para baixo. Agora, segura essa. Talvez o que realmente importe não sejam as escolhas em si, mas o impacto delas, o que elas criam, transformam e reverberam em tudo o que você é, foi e ainda será. Isso não te deixa com uma sensação de responsabilidade incrível? É como se, a cada decisão, você estivesse escrevendo a história não só de hoje, mas de toda a eternidade. E se o livre-arbítrio for só uma ilusão, como explicaríamos a criatividade, as descobertas geniais e as obras de arte que moldaram o mundo? Se tudo já estivesse pré-programado, como teríamos criado inovações que mudaram o rumo da história? Talvez a resposta esteja em algo que você ainda nem percebeu que tem. Um poder oculto que pode, quem sabe, quebrar esse ciclo aparentemente infinito. Será que dá mesmo para sair desse script? Fica aqui comigo, porque vamos explorar juntos como a consciência quântica pode ser a chave para abrir essa porta. Agora, pensa comigo. E se sair desse loop do tempo divino não fosse só uma ideia abstrata, mas algo real e palpável, algo que você pode experimentar agora mesmo? As descobertas científicas sobre a consciência quântica estão desafiando tudo o que a gente sabia sobre mente e realidade. E não estamos falando de teorias distantes, mas de um conhecimento que pode transformar sua forma de ver o mundo e até de viver nele. O relógio não para, e talvez essa seja a virada que você precisa para liberar todo o potencial da sua mente. E se sua consciência fosse muito mais do que algo restrito ao seu cérebro? Já imaginou que ela pode estar entrelaçada com a própria estrutura do universo? Alguns físicos acreditam que a consciência tem uma natureza quântica. Assim como as partículas podem existir em vários estados ao mesmo tempo, sua mente pode acessar uma infinidade de possibilidades. E aqui vem a ideia mais intrigante. Ao se conectar com essa essência quântica, você pode reescrever a sua história e escapar de padrões repetitivos que pareciam inquebráveis. Pesquisas sugerem que nossos cérebros podem operar como verdadeiros computadores quânticos, processando informações além das limitações da física convencional. Isso pode explicar aquele sexto sentido,
os lampejos de criatividade e até experiências que parecem surreais. Não é só sobre observar o mundo passivamente, é sobre interagir com a própria estrutura da realidade, moldando-a a partir da sua consciência. Incrível, né? Agora, como acessar tudo isso? Bom, práticas que já existem há séculos podem ser a chave. Meditar, por exemplo, vai muito além de acalmar a mente. É como se você estivesse ajustando a sintonia do seu cérebro para captar sinais quânticos espalhados pelo tempo e espaço. Outras técnicas, como trabalhar com frequências sonoras específicas, exercícios de respiração profunda ou até experiências controladas com psicodélicos, podem expandir sua percepção. A ideia é simples: explorar a realidade de formas que você talvez nunca tenha imaginado. E se você pudesse explorar o tempo de uma forma completamente diferente? Experimente isso. Feche os olhos e respire fundo. Agora, visualize sua consciência se expandindo além do seu corpo, conectando-se com todos os momentos da sua vida ao mesmo tempo. Imagine-se dando um passo para trás, observando sua jornada como um grande mosaico, onde cada pedaço é uma memória. Com essa nova perspectiva, que revelações aparecem? Que caminhos, antes invisíveis, agora se tornam claros? Esse tipo de transformação é poderoso. Pense nisso. Se o tempo não fosse linear, mas sim um ciclo, e você pudesse acessar essa consciência expandida, talvez fosse possível reescrever toda a sua história, ajustando o passado, o presente e o futuro em um só momento de clareza absoluta. Já imaginou o que seria romper esse ciclo, assumir as rédeas da sua existência e criar um destino completamente novo? Agora, deixa eu te provocar com algo ainda maior. Se realmente conseguimos manipular tempo e consciência, o que isso significa sobre a própria realidade? Será que podemos nos tornar criadores do nosso universo, moldando o tempo com a força do pensamento? Ou talvez estejamos apenas começando a entender que somos parte de algo imensuravelmente grandioso. Essas questões podem virar do avesso tudo o que achamos que sabemos sobre quem somos e por que estamos aqui. Mas aqui vai um ponto-chave. Acessar essa consciência quântica não é só sobre fugir do ciclo. É sobre desbloquear um nível de criatividade que parece infinito. Pense na sua mente. Não como uma simples máquina de pensamentos, mas como um portal, uma entrada para um reservatório sem fim de ideias e possibilidades. Já imaginou o que você poderia criar ao acessar esse potencial ilimitado? Nos próximos minutos, vamos explorar exatamente como fazer isso. A física quântica está começando a trazer explicações surpreendentes sobre fenômenos que antes pareciam pura magia. Já teve aquela ideia incrível que aparece do nada, como um raio de inspiração? Alguns cientistas acreditam que esses momentos de eureka podem ser muito mais profundos do que imaginamos. Talvez sua mente esteja se conectando a outro universo, acessando um mar infinito de possibilidades. É isso mesmo. A física quântica mostra que partículas podem existir em vários estados ao mesmo tempo, só escolhendo um caminho quando são observadas. Agora, pensa comigo. E se nossos pensamentos funcionassem de forma parecida, saltando entre realidades, como se estivéssemos explorando múltiplos mundos? Imagina que, nesses saltos, sua mente capta lampejos de outras dimensões, aquelas ideias brilhantes ou intuições repentinas que surgem como mágica. Pode soar surreal, mas alguns pesquisadores sugerem que os nossos neurônios podem interagir com campos quânticos. Seria como se o nosso cérebro fosse um rádio cósmico, sintonizando frequências de todo o multiverso. E o mais incrível? Isso não é só teoria. A ciência já identificou efeitos quânticos na forma como os pássaros se orientam, na fotossíntese das plantas e até no funcionamento das células. Então, se a natureza consegue usar esses fenômenos, por que não a nossa mente? Já parou para pensar em coincidências estranhas, como sonhar com algo que acontece depois, ou pensar em alguém e de repente essa pessoa te ligar? Talvez não seja apenas sorte. Talvez sua consciência esteja conectando pontos entre dimensões. Da próxima vez que você estiver buscando inspiração, tente fechar os olhos e imaginar sua mente se expandindo além do aqui e agora. Imagine-se acessando versões alternativas de você mesmo, cada uma com ideias e possibilidades únicas. Não é só fantasia. Pode ser o caminho para despertar um potencial criativo que você nunca sonhou ser possível. Já parou para pensar nos maiores gênios da humanidade? Da Vinci, Einstein, Mozart. Será que suas ideias nasceram do puro acaso? Ou será que eles acessaram algo muito maior, uma espécie de conexão com dimensões além do comum?
Talvez eles tivessem a habilidade de entrar num estado de fluxo criativo tão profundo que parecia quase mágico. Agora, vem a parte mais legal. Você também pode acessar esse poder. Isso mesmo. Todos nós carregamos um verdadeiro supercomputador dentro da mente. Um portal para infinitas possibilidades. Só que tem um detalhe. Ele só funciona quando aprendemos a usá-lo. Práticas como meditação, mindfulness e técnicas que estimulam estados mentais específicos são como chaves para abrir essa porta. Imagina o que você poderia criar ao tocar essa fonte infinita de inspiração. Uma invenção que mudaria o mundo, uma obra de arte inesquecível, ou até mesmo a solução para um problema gigantesco que ninguém conseguiu resolver. Tudo isso já está aí, esperando por você. Basta sintonizar na frequência certa. E falando nisso, já considerou a ideia de que nossos pensamentos não só acessam universos de ideias, mas também moldam a realidade? Parece loucura, mas pense naquela sensação estranha de saber que algo ia acontecer, momentos antes de realmente acontecer. Coincidência? Talvez não. E se isso for um vislumbre da verdadeira essência da realidade, algo profundo, mágico e ainda pouco compreendido? John Wheeler não só se dedicou a desvendar os mistérios do universo, mas também teve a audácia de se perguntar: será que a gente, de alguma forma, está criando a realidade que vivemos? A ideia dele, chamada de universo participativo, propõe algo incrível. Não somos apenas espectadores dessa grande peça cósmica. Somos parte do elenco principal, co-criadores moldando a realidade ao nosso redor. E aqui vai a parte que vai explodir sua mente. Wheeler acreditava que, ao observarmos algo, a gente literalmente faz com que isso exista. É como se cada olhar, cada pensamento fosse um pincel que pinta o universo. Ou seja, a realidade não está só lá fora. Ela está sendo criada no aqui e agora, com a sua consciência influenciando tudo. Para entender melhor, vamos falar do famoso experimento da dupla fenda. Quando os cientistas dispararam partículas por duas fendas sem observá-las, elas se comportaram como ondas, formando um padrão de interferência todo complicado. Mas assim que alguém começou a observar essas partículas, elas passaram a agir como partículas de verdade, com pontos bem definidos. É como se as partículas soubessem que estavam sendo observadas e mudassem de comportamento só por causa disso. Isso não é só um truque de laboratório. É uma pista poderosa de que a consciência pode estar interferindo diretamente na realidade. Já imaginou se o você do futuro estivesse agora mesmo tentando te guiar, enviando pequenos sinais através do tempo? Aqueles instantes de intuição, aqueles insights que parecem vir do nada, poderiam ser mensagens suas, cruzando a barreira do tempo para influenciar as escolhas que você faz hoje. É como se cada decisão fosse um fio invisível, ligando o passado e o futuro, entrelaçando momentos para criar a realidade que você vive. Não é louco pensar que você não é apenas um espectador da sua vida, mas o arquiteto que molda tudo à sua volta com cada pensamento e ação? E tem mais. Você não está separado do universo. Você é o universo, em ação. Sua mente não é um simples receptor passivo. É o motor que impulsiona a existência. Cada pensamento seu vibra. Cada foco molda a essência do que existe. Mas aqui surge uma pergunta intrigante. Será que, ao moldar a realidade, acabamos presos em padrões que nós mesmos criamos? Ciclos que se repetem infinitamente, sem que a gente perceba? E se estamos vivendo as mesmas experiências em um loop, recriando situações repetidas vezes? Descobrir isso pode ser a chave para uma liberdade que nem conseguimos imaginar. Mas, e se no fundo estivermos realmente presos em um ciclo temporal? Existe uma forma de perceber isso e sair dele? A ideia de um loop temporal divino. Parece ficção científica, né? Mas você vai se surpreender ao saber o que a ciência tem a dizer sobre isso. Algumas das mentes mais brilhantes do mundo acreditam que o tempo, como a gente entende, não é tão linear quanto pensamos. Imagina só, você pode estar vivendo a mesma vida, repetindo as mesmas decisões, continuamente, sem nem notar. Loucura? Pode ser. Mas e se isso for verdade? Os físicos chamam isso de loop temporal divino. E não é só uma teoria maluca. Tem cientista estudando isso como uma possível chave para entender a própria natureza da realidade. Agora, para e pensa. Se cada escolha, cada alegria, cada dor for parte de um ciclo que não tem fim, o que isso significa para o nosso tão querido livre-arbítrio?
Será que estamos realmente no controle das nossas vidas ou apenas revivendo os mesmos padrões em looping eterno? Essa ideia pode parecer meio louca, mas espera aí, já parou para pensar nisso? Desde os tempos antigos, filósofos como os estoicos e Nietzsche se perguntavam se a vida não seria um eterno ciclo. Esse conceito de eterno retorno parecia coisa de reflexão filosófica pura, mas hoje a ciência começa a dar uns sinais de que isso pode ser mais real do que imaginamos. A física quântica, por exemplo, sugere que o tempo talvez não seja tão reto e linear quanto a gente pensa. Imagina só, se o tempo pode se curvar e formar ciclos, será que a vida não segue o mesmo padrão? Mas calma, isso não quer dizer que tudo perde o sentido. Pelo contrário, se a vida realmente se repete em ciclos, cada escolha que a gente faz se torna ainda mais significativa. Os relacionamentos que cultivamos, as experiências que vivemos, tudo passa a carregar um peso infinito, como se fizesse parte de algo maior, quase divino. E aí vem a pergunta: existe alguma evidência disso? Pois é, aqui as coisas ficam ainda mais intrigantes. Alguns físicos já observaram partículas que parecem ser influenciadas por eventos futuros. Sim, você leu certo. Eventos que ainda não aconteceram. Esse fenômeno, conhecido como retrocausalidade, sugere que o futuro pode estar literalmente deixando suas marcas no presente, como se o universo nos desse pistas de uma verdade escondida, algo que está ali o tempo todo, mas que a gente precisa abrir os olhos para enxergar. E se o déjà vu não for só um truque da sua mente, mas um vislumbre de que o tempo não é linear, mas sim um ciclo? Está preparado para considerar que cada momento familiar pode ser um eco de uma história que você já viveu e está vivendo de novo? Se isso te deixou intrigado, segura aí, porque as respostas podem mudar tudo o que você acredita sobre o tempo e sobre você mesmo. E aí chegamos na grande questão. Se estamos mesmo presos em loops temporais, como identificar os sinais? Será que o universo está espalhando pistas em lugares e situações do dia a dia? Talvez as respostas estejam bem na nossa frente, só esperando que a gente as descubra. E se o próprio tempo não for nada do que imaginamos, se prepara, porque isso pode mudar completamente a forma como você vê a vida e o tempo. Para começar, você sabia que cerca de 80% das pessoas já tiveram pelo menos um déjà vu na vida? Isso não pode ser só coincidência, né? Pesquisadores estão começando a explorar teorias que vão muito além da ideia de falha cerebral. Uma delas sugere que o déjà vu pode ser um vislumbre da estrutura quântica do tempo. Sim, tempo. E se ele não for linear, mas um ciclo que se repete infinitamente, o déjà vu, nesse caso, seria como uma pequena conexão com essas camadas escondidas, um eco de outras versões da sua própria história. Agora, segura essa. E se o déjà vu for uma prova de que vivemos dentro de um loop divino do tempo? Na física quântica, existe a ideia de que passado, presente e futuro podem coexistir como páginas sobrepostas de um livro. E o déjà vu? Talvez seja a sua mente espiando por entre essas páginas, captando memórias de outras passagens da sua existência. Pode ser uma lembrança de uma vida anterior ou até um sinal de que você já esteve exatamente aqui antes, nessa mesma jornada. Fascinante, né? Estudos recentes mostram que as mesmas áreas do cérebro que brilham durante um déjà vu também ficam ativas quando a gente tem premonições ou aqueles sonhos que parecem proféticos. Isso faz pensar, e se o déjà vu não for só um erro do sistema? E se for sua mente tocando de leve no que ainda está por vir, como se estivesse acessando uma prévia do universo? Na próxima vez que aquela sensação estranha de "já vivi isso antes" aparecer, faz um teste, respira fundo, dá uma pausa e reflete. Será que isso é só um erro na matriz cósmica? Ou é você conseguindo espiar por uma fresta no tempo? Parece loucura, mas essas pequenas experiências podem mudar totalmente o jeito que enxergamos a vida e o que significa estar aqui. E olha, talvez o déjà vu seja mais do que só um momento curioso. Pode ser um convite, quase como se o universo estivesse te cutucando e dizendo: "Ei, presta atenção." Um sinal para ir além da rotina e começar a explorar os mistérios do que é real, ou do que a gente acha que é real. Não ignore essa sensação, porque ela pode ser muito mais do que parece. Quem sabe? Não é o cosmos tentando mostrar que a realidade é tão mágica quanto estranha? Mas calma, isso é só o começo. Tem outro fenômeno ainda mais intrigante: sonhos precognitivos. Você já acordou depois de um sonho e, dias depois, viu aquilo acontecer de verdade?
Tipo, o que você sonhou pareceu se materializar no mundo real. Não pense que você está sozinho nessa. Milhões de pessoas relatam isso. E aí fica a pergunta: será que é só coincidência? Ou nossa mente tem mesmo a capacidade de dar uma espiadinha no futuro enquanto a gente dorme? Se você já teve essa experiência, sabe o quão surreal pode ser. Mas mais do que isso, ela pode ser a chave para entender como estamos conectados com o tempo e os mistérios do destino. Já reparou como alguns eventos parecem impossíveis de serem apenas coincidência? Cientistas até tentam explicar como truques da nossa mente ou pura aleatoriedade, mas algumas histórias são tão intrigantes que fica difícil ignorar. Tipo Abraham Lincoln, que sonhou com seu próprio assassinato dias antes de acontecer. Os céticos dizem que relatos assim não bastam, que precisamos de provas concretas. Afinal, prever o futuro desafia as regras do método científico. Mas será que não estamos interpretando errado? Será que entendemos os sonhos, ou até mesmo o conceito de tempo? A física quântica levanta uma ideia fascinante. Passado, presente e futuro podem coexistir. E se enquanto sonhamos, nossas mentes acessam essas dimensões captando flashes de eventos que ainda não aconteceram no mundo real? Então, aqui vai uma sugestão. Hoje à noite, antes de dormir, coloque uma intenção clara. Diga a si mesmo que quer lembrar dos seus sonhos. Preste atenção aos detalhes, às emoções, aos símbolos. E pense, será que eles podem ser mais do que aleatoriedade? Talvez sejam mensagens que atravessam as barreiras do tempo linear, pequenos portais para realidades que ainda não vivemos, mas que já estão lá, esperando. Essa ideia não é nova, sabia? Culturas espirituais falam disso há séculos, e a ciência parece finalmente se aproximar dessas verdades. Mas vamos além. E se já viu, e sonhos precognitivos fossem indícios de algo maior? Tipo um ciclo de tempo em que vivemos a mesma vida várias vezes. Já imaginou começar a se lembrar do que ainda vai acontecer porque, na verdade, já aconteceu antes? Esses momentos familiares poderiam ser ecos de outras voltas que demos nesse loop infinito. Sinais de uma história que você já viveu inúmeras vezes. E aí, faz sentido? Agora, imagine se estivermos presos em um ciclo infinito, vivendo e revivendo as mesmas experiências. Isso pode transformar completamente o modo como enxergamos nossos sonhos. Aquilo que parece ser apenas uma sucessão de imagens aleatórias pode, na verdade, ser muito mais. E se eles fossem mensagens do futuro, sinais de outras vidas, ou lembretes de que já passamos por tudo isso antes? Da próxima vez que for dormir, preste atenção. Seus sonhos podem esconder respostas para mistérios que a ciência nem começou a decifrar. Estamos no início de uma jornada que desvenda os segredos da realidade quântica. E você, meu amigo, está bem no centro disso. Esse é o momento de despertar para o seu verdadeiro potencial. Enquanto isso, te faço uma pergunta. O universo está te influenciando ou é você quem está influenciando o universo? Pense nisso. A cada pensamento, escolha ou ação, você está moldando a realidade ao seu redor. Reflita. Que impacto você está criando neste exato instante? A resposta pode ser muito maior do que você imagina. Ei, você que ficou até aqui comigo, deixa eu te contar uma coisa. Não é por acaso que você chegou até o final desse vídeo. A verdade é que, nesse momento, entre todas as possibilidades, você escolheu estar aqui. E isso significa muito para mim. Sabe quando eu comecei a falar sobre loops temporais, realidades paralelas e universos simulados, minha intenção não era só explodir sua mente, embora isso seja divertido. Era te lembrar de algo que lá no fundo você já sabe. A sua vida é muito mais extraordinária do que parece. Agora pensa comigo. Se sua vida já é tão incrível, imagine o que você pode conquistar com as ferramentas certas. Com o sucesso transformador do e-book A Arte do Pensamento Positivo, é hora de elevar sua mente a um novo patamar. Então, se você quer realmente mudar o rumo da sua vida, eu te convido a conhecer o playbook O Poder da Mente Superior. Com ele, você vai aprender técnicas que a igreja e sociedades secretas esconderam por séculos. O que você faria se pudesse controlar o seu destino? Além disso, você ainda recebe um áudio secreto de ativação do terceiro olho e o guia prático de manifestação divina totalmente de graça. Clique no primeiro link fixado e dê o primeiro passo para criar a realidade dos seus sonhos. Te vejo do outro lado. Aliás, falando em escolhas, você já parou para pensar no impacto que suas ações simples podem ter? Tipo,
Apertar aquele botão de inscrever-se ali embaixo parece bobo, né? Mas e se, nesse momento, isso fosse o início de uma conexão muito maior entre a gente? E se esse simples gesto fosse como um pequeno desvio no grande código do universo que pode te levar a novas descobertas, novas reflexões e, quem sabe, novas versões de você mesmo? Se você gostou do que ouviu hoje, que tal também deixar seu like? É como uma forma de dizer para o algoritmo e para o universo que essa troca de ideias vale a pena. E comenta aqui embaixo. Me conta o que mais fez sua mente pirar nesse vídeo. Foi a ideia de viver em uma simulação, de hackear a realidade ou de criar novos universos a partir das suas escolhas? Eu leio tudo e acredite, seus insights me inspiram tanto quanto espero inspirar você. E olha só, você ainda está aqui. Isso me mostra que você é o tipo de pessoa que busca mais, que questiona, que quer entender o mistério da própria existência. Isso é raro, sabia? E é por isso que eu sou grato. Porque enquanto a maioria está só passando pela vida no piloto automático, você escolheu apertar pause e refletir comigo. Isso é poderoso. Então só quero dizer, obrigado. Obrigado por fazer parte dessa jornada comigo, por dedicar seu tempo, por abrir sua mente para essas ideias meio loucas que, quem sabe, podem mudar o jeito como você vive daqui para frente. Porque no final das contas, é isso que importa. A gente se conectar, aprender juntos e, quem sabe, deixar o universo um pouquinho mais interessante. Se cada escolha que você faz cria um universo inteiro, que tal criar um cheio de significado? Eu acredito em você. E se quiser continuar explorando esses mistérios comigo, já sabe onde me encontrar. Até a próxima. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer.